Fala, gente! Então, nesse vídeo aqui eu vou contar a história de como a educação física me deu a cidadania australiana. Esse aqui não é um vídeo que vai te ensinar a ser personal trainer na Austrália ou que vai te explicar como a indústria do fitness funciona na Austrália. Esse vídeo aqui, na verdade, ele vai contar a minha história e sobre o que eu tive que passar. E se algum de vocês, de repente, pensa em vir para a Austrália e quer entender melhor como é que o professor de educação física conseguiu a cidadania australiana, eu vou contar agora. Mas primeiro, se inscreve aí no canal, compartilha aí com os amigos, comenta aí se gostar da história. Enfim, como é que a educação física me deu a cidadania australiana? Tudo começou lá em 2004, quando eu comecei a faculdade de educação física. Aí eu era aquele gurizão, comecei a faculdade, 2 anos e meio depois, resolvi sair do país. Isso era em 2006, fui para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eu não tinha essa ambição de trabalhar com educação física, eu queria me aventurar. E lá me aventurei. Mas em 2009, mais ou menos 3 anos depois, eu me mudei para a Austrália. E na Austrália, sim, ali eu tinha o sonho de me tornar personal trainer. Pra ti que tá olhando aí e disse, ele foi para a Austrália querendo se tornar personal trainer, mas já morava na Nova Zelândia, já falava inglês. O inglês, para se tornar personal trainer na Austrália, tu aprende aí em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Talvez um pouco mais, talvez até um pouco menos. Tá? Logicamente, quanto mais tempo tu pratica, melhor. Né? Mas se tu não fala nada de inglês, eu já falava inglês suficiente ali a partir do 1 ano e meio. Tá? Enfim, cheguei na Austrália e aí eu passei a estudar para me tornar personal trainer. O que eu fazia? Eu estudava de manhã e de tarde, no curso técnico, porque na Austrália é um curso técnico que precisa. E daí eu trabalhava de noite limpando escritórios e trabalhava nos finais de semana lavando carro. Trabalhava para uma empresa de aluguel de carro, dirigia e alugava carro. O curso era de segunda, quinta e sexta-feira era o meu dia de estudo. O dia que eu pegava, juntava tudo, estudava e eu ainda tinha tempo de ir para academia, aquele tempo que a gente sempre acha. Foi então que quando eu terminei o meu curso, eu cheguei pro dono da academia que eu trabalhava, que era uma academia de bairro aí. Aí eu falei pra ele assim, olha só, terminei meu curso, tá na hora de eu trabalhar na indústria aí, será que tem alguma coisa aí? Enfim, tempo vai, tempo vem, eu sempre saía, chegava, conversava com ele, trocava uma ideia e tal. Um dia ele falou assim, Vitor, surgiu uma vaga na recepção, tá afim? Aí eu, beleza, né? Tô limpando o escritório e tô lavando o carro, tu quer me dar uma vaga na recepção, não tem nem que sujar minhas mãos? Tamo junto. E daí na recepção de uma academia na Austrália lá eu estava. E pra mim aquilo ali já era o máximo que dava pra conseguir. E foi então que eu resolvi aplicar para uma vaga numa academia maior, numa academia que se chama Leisure Center. O que é um Leisure Center? O Leisure Center é como se fosse uma academia de bairro, onde tem toda uma infraestrutura lá para o pessoal treinar. Aqui na Austrália é muito comum. Tu tem ali a piscina, tu tem squash courts, tu tem hidromassagem, tu tem a própria academia, tu tem duas piscinas diferentes, enfim, tu tem um complexo ali que nesse caso era da prefeitura de Melbourne, na Austrália. E, enfim, as pessoas ali vão malhar, vão fazer seu exercício. Então eu apliquei e, para minha surpresa, eu fui chamado por uma entrevista e comecei a trabalhar nessa academia, nesse Leisure Center. Daí eu alternava entre uma academia e outra. O detalhe é que em nenhum momento eu acreditei que eu ia, entrar nessa academia. Mas eu apliquei igual, porque a esperança é a última que morre. Então, quando eu apliquei, eu pensava assim, tem que ser experiente. E quando eu fiz a entrevista, eles prefeririam as pessoas que não eram tão experientes, que eles poderiam lapidar. Enfim, lá estava eu trabalhando na academia. Foi então que o meu visto tinha acabado e eu tinha que sair da Austrália ou continuar na Austrália com outro visto de estudante. E eu optei por sair. Chegando no Brasil, já foi difícil a readaptação por si só. Mas daí, como eu ia voltar para a faculdade, porque eu não tinha terminado a faculdade, agora eu ia terminar a faculdade. Então eu cheguei ali na metade da faculdade e falei, tá bom, em 2 anos eu termino a faculdade e sigo minha vida aqui no Brasil. A parte mais difícil de voltar para o Brasil foi realmente a faixa salarial. Eu ganhava ali em torno de
3 mil dólares por mês, 13,5 na Austrália, e fui para o Brasil. Primeiro estágio, R$ 240, senhora. Vamos lá, né? A gente não tava pelo dinheiro, a gente tava pela experiência, né? Queria saber o que podia me dar aquele mercado brasileiro ali, vamos tentar. Então continuei estudando no Brasil, achei uma academia maior, comecei a me desenvolver no Brasil, mas ali 2014, 2013, 2014, a minha esposa Grace resolveu me convidar para voltar para a Austrália. Vamos, né? Então tá. Para a Austrália eu tinha voltado em 2014 de novo com o visto de estudante. E é na verdade agora que a história de como a educação física me deu a cidadania australiana, agora que ela começa. O que aconteceu? Eu cheguei na Austrália pensando, quem vai conseguir esse visto vai ser a Grace. Mas a Grace não falava inglês. Aí eu pensei, eu vou só trabalhar, porque eu já conhecia mais ou menos como é que as coisas funcionavam. Porém, quando eu comecei a enviar currículo e tal, eu notei que tinha bastante oportunidade, principalmente para personal trainer. E a área de personal trainer aqui na Austrália, tu basicamente tem que pagar uma taxa e trabalhar na academia. Não tem problema nenhum. Personal trainer na Austrália tem que saber vender. No Brasil, tu tem o escape de ser instrutor, que na verdade tu ganha menos, mas tu ainda vive. Na Austrália, o instrutor de academia não existe, então tu tem que ser personal trainer e tem que saber vender. Beleza, aprendi a vender. A skill da venda ela é uma coisa muito aprendível. Vou estar falando sobre isso no outro vídeo aí. Mas tinha um detalhe, eu comecei a perceber que existia oportunidades a mais do que só trabalhar na área. E foi então que a academia onde eu trabalhava era uma franquia e o mesmo dono tinha 4 academias dessa franquia. E aconteceu que um brasileiro que trabalhava lá, meu irmão, o Kenzo, e não irmão de verdade, irmão que a Austrália nos dá, né? Ele me ajudou muito nesse processo aí, por quê? Porque ele era nutricionista no Brasil e já tinha conseguido o visto dele aqui na Austrália, o visto de residência permanente, que quem quer imigrar para sempre quer o visto de residência permanente. É o caminho para a cidadania. Aí a primeira coisa que eu fiz foi conseguir um trabalho nessa franquia, na Jets, e fui então consultar com o agente de imigração. O agente de imigração disse, Vitor, para tua esposa é assim, para ti é assado. Tu precisa que o gerente, que o dono da tua academia queira te dar um sponsor, queira assinar toda a papelada e te dar uma posição de gerente. Pô, eu nunca fui gerente, né? Mas não pode ser tão difícil assim. Não deu outra. O que aconteceu? E aí vem algumas lições que eu tirei. O dono da minha academia, dessa rede de academias aí, dessas 4 academias, ele não é e nunca foi a melhor pessoa para se lidar. E teve um momento, eu cheguei na Austrália no meio de 2014. Aí, ali pro final de 2014, todo mundo começou a ficar de cara com ele e começou a sair das academias dele. E eu não estava satisfeito também com o tratamento que ele me dava. E eu estava pronto para sair. Porém, eu usei isso a meu favor. Eu sentei com ele e falei assim, pois é, seu dono de academia, tem como tu, por favor, de repente me dar um trabalho full time? Aí ele olhou para mim e disse, Vitor, tu não pode trabalhar full time, tu é estudante, tu tem a limitação de trabalho de 20 horas por semana. Foi aí que eu já tinha pesquisado sobre o visto, aí eu puxei a papelada e disse assim, mas se tu assinar aqui, eu consigo. Ele olhou aquela papelada, deu aquele cara crachá e falou, vou pensar. No outro dia ele veio pra mim e disse, Vitor, nós vamos te dar esse sponsor aí. Nós vamos te contratar como gerente da academia. Vamos começar o processo. Só que aí, quando começa o processo, começa uma outra fase do problema. Lidar com a imigração é sempre baseado em transparência, pelo menos na minha experiência. Porém, a gente nunca sabe em que fase, que processo tá, ou o que o officer lá do outro lado está pensando. Enfim, quando comecei o processo, veio então o meu agente de imigração. Ele disse, Vitor, a tua faculdade de educação física ela é excelente. Porém, tu vai ter que fazer um outro curso aqui se tu quiser realmente mostrar para a imigração que tu tem condições de gerenciar uma academia. Aí vem a sacada. Se eu já tivesse gerenciado alguma academia no Brasil e tivesse isso tudo documentado, eu não precisaria passar por esse processo. Porém, eu não tinha. Então eu tive que ir lá correr atrás e em 3 semanas, tempo recorde, eu consegui essa qualificação. E daí enviei a papelada para a imigração. E daí comecei a minha jornada de gerente de academia.
Enfim, a academia que eu gerenciava era eu, o gerente, eu tinha uma assistente e tinha mais 2 personal trainers. Era isso. E o que eu fazia nessa academia? Tudo que tu imaginar. Eu limpava a academia, eu fazia as vendas da academia, eu fazia o marketing da academia, eu cuidava do Facebook da academia e não satisfeito em fazer tudo isso, um dia o meu chefe, porque o outro gerente de uma outra academia falou pra ele que não queria mais trabalhar e ele organizado do jeito que era, disse: ah, Vitor, tem como tu cuidar das 2 academias? Lá foi eu, cuidando de 2 academias. Então esse processo se deu por mais ou menos 2 anos. Não foi os 2 anos mais divertidos da minha vida. Mas eu sabia que esse era um processo. Eu sabia que essa parte da minha vida, ela ia me dar o caminho para a cidadania. Então eu cheguei na Austrália de novo no meio de 2014, no final de 2014 eu recebi o sim do sponsor, em 2 meses depois eu apliquei, enviei a papelada para a imigração, em agosto de 2015 eu recebi meu visto, e quando tu recebe o visto de residência permanente é basicamente tudo que tu precisa, porque depois é só uma questão de tempo. E daí veio que alguns anos depois ali, apliquei para o processo e me tornei cidadão australiano. Para finalizar, esse processo de gerenciar a academia por 2 anos, ele não foi divertido, não foi bom. Ele valeu a pena? Óbvio que valeu a pena, hoje eu sou australiano. E o que mais fica para mim é assim, a faculdade de educação física e a experiência que a educação física nos dá no Brasil, ela tá muito acima da experiência do profissional do fitness aqui na Austrália. Ela talvez não te dá no papel o que tu precisa, mas ela te dá na prática o que tu precisa. E como o meu conhecimento prático de como operar dentro de uma academia, ele era muito bom, porque eu tinha experiência tanto na Austrália, quanto só malhando, o cara já adquire essa experiência. E também, sendo personal trainer no Brasil, eu já tinha essa experiência. Eu sabia como é que uma academia funcionava. Eu sabia que, para marketing, o que tu tinha que fazer. Eu sabia como lidar com o aluno, receber um aluno e mostrar para ele como é que a academia funcionava. E essas experiências foram fundamentais para eu conseguir convencer o meu chefe, no caso, que eu poderia ser um bom gerente. Depois disso, no campo de batalha, foi só paulada, só paulada. Mas depois de um tempo, depois de 2 anos, depois de muita porrada tomar e muito sapo engolir, eu não tinha mais que ficar naquela academia. Porque ela me dava residência permanente, sim, mas depois de 2 anos eu não tinha que ficar atrelado àquela academia para trabalhar. Foi então que eu saí da academia, passei a me tornar só personal trainer e dei um upgrade na minha carreira. Foi quando eu me tornei professor daquele curso técnico que eu fiz lá em 2009. 8 anos depois eu estava na sala de aula para ensinar os alunos, os novos personal trainers da indústria, a como ser personal trainer. Então hoje em dia eu consigo aí dar aula em 2 lugares diferentes, um para estudantes locais e outro para estudantes internacionais, e eu levo a minha carreira aí como personal trainer na Austrália já faz alguns anos. E como que a educação física me deu a oportunidade de receber a cidadania australiana foi através da experiência que a faculdade de educação física nos dá, do conhecimento que ela nos dá, atrelado ao conhecimento prático, atrelado a enxergar uma oportunidade, atrelado a criar essa oportunidade e somando tudo isso, engolir alguns sapos. Porém, tudo valeu a pena, aqui estamos, australianos. A mensagem que fica, eu acho assim: a educação física pode nos levar muito longe, né? Só depende da gente. Só depende da gente. E depende também de como a gente enxerga a situação e como a gente concatena as oportunidades que aparecem. Porque muitas vezes a gente sabe que a oportunidade está lá, mas a gente não sabe como concatenar a nossa chegada a ela, como a gente pode usufruir daquela oportunidade. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa história de como a educação física me deu a cidadania australiana. Se vocês têm alguma pergunta, bota aí embaixo, comenta aí. Se tem algum professor de educação física que pensa de repente em sair e vir para a Austrália, marca ele aí, mostra esse vídeo para eles, porque a intenção principal é simplesmente mostrar que sim, a educação física ela tem a capacidade de te impulsionar para fazer qualquer coisa. Se ela me deu
uma cidadania australiana, o que mais que ela pode fazer pelas outras pessoas? O céu é o limite. Beleza, gente? Brigadão aí, espero que tenham gostado. E digo mais, essa não é uma história única não, hein? Tem muita gente também que tem histórias parecidas. Vou estar conversando com eles nos próximos vídeos. Abraço, valeu!